esse contexto de Lucas até o capítulo 24, a gente está no 19, vai começar hoje. E como a gente tem estudado, né, Jesus como restaurador ao reino a Israel, a gente tem percebido, né, como a gente viu semana passada, na medida que Jesus ele vai se aproximando de Jerusalém, ele vai trazendo a lembrança, né, aos seus discípulos sobre o seu sacrifício, sobre a importância desse sacrifício, que não é algo que deve conduzi-los à tristeza, à melancolia, né, ao pesar, como a gente viu lá no capítulo 18, do 31 até o 34, mas que ele vai sofrer, ele vai ser assim escarnecido, ultrajado, cuspido, como diz no versículo 32. Aí ele continua no 33, ele vai ser açoitado, ele vai ter a sua vida tirada, né? Ele vai ser sepultado e ele vai ressuscitar no terceiro dia. Ou seja, ele está fazendo a descrição para que haja vitória. O preço precisa ser pago. Para que haja vitória, a ressurreição, a certeza, a esperança por meio do sacrifício de Jesus, é necessário que ele derrame o quê? O seu sangue. Para que o sacrifício aconteça, para que eu, você, aqueles homens que lá com ele estavam, os discípulos que se tornariam discípulos lá em Atos capítulo 2, né? Por meio da pregação do apóstolo Pedro, aqueles quase 3.000, e todos aqueles discípulos no decorrer do livro de Atos, que vão sendo convertidos, vão recebendo o perdão, vão recebendo a presença do Espírito. Para que tudo isso aconteça, Jesus ele precisou fazer o quê? Pagar o preço, derramar o seu sangue, para que essa vitória ela aconteça. E lembrando, como a gente tem estudado, vitória maior nos aguarda. Vitória maior nos aguarda na glória eterna. Porque, como o próprio contexto de Lucas diz, nós somos peregrinos nessa terra. Ou seja, nós não somos cidadãos mais. Como discípulos de Jesus, não somos cidadãos dessa realidade física, mas nós somos cidadãos do reino eterno, deste reino restaurado que nós temos vivido nessa realidade, e vamos contemplá-lo como um todo aonde? Na vida por vir, após a morte. Para muitas pessoas nesse mundo, declaram a morte como o fim, de modo nenhum. Para o cristão, para o discípulo, para aquele que é restaurado pelo sangue de Jesus, a morte é o começo da eternidade. Para todo aquele que confia e mantém viva a esperança na sua vida, por meio da obediência, por meio da prática, do quê? Justamente da vida eterna. É isso que aguarda aqueles que têm buscado permanecer restaurados pelo quê? Pela palavra, pela vontade de Deus, pelo sacrifício de Jesus. E o que nos exige, o que nos é necessário nessa jornada de restauração? E aí a gente viu a ação de quem? Daquele cego, né? Alguém pode ir lá, na época dele, olhar, oh, que pessoa tão miserável, tão pobre, e aí ele depende das nossas esmolas, depende da nossa misericórdia. Na realidade, que nem aquele cego, cada um de nós e qualquer pessoa nessa face da terra depende da misericórdia, mas não dos homens, depende da misericórdia de Deus. Por quê? Porque justamente como a gente viu nos versículos anteriores, como acabei de citar, dependemos da morte, do sacrifício, do perdão, do amor, da graça. De quem? De Deus. Trazendo para o contexto de Lucas, necessitamos do restauro, trazido por quem? Por Jesus a essa realidade. E aquele homem, quando viu a sua oportunidade, né, ele grita, quando ele pergunta quem é que está passando, aquele tropel, aquela multidão caminhando naquela estrada, um som diferente, né? Ele saindo do contexto da realidade, pessoas caminhando, cavalos, carroças, né? Passando, e agora um monte de gente caminhando naquela estrada. Provavelmente ele ouviu Jesus ensinando, né? Provavelmente ele ouviu Jesus falando, mas ele não conseguia ver. Mas com seu coração ele conseguia o quê? Ouvir. E quando ele pergunta quem é, eles vão e respondem que era Jesus, o Nazareno. E o que o homem faz? Clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de quem? De mim. Uma multidão inteira pede, aliás, é um modo de dizer até simpático, pedir, ordenou, né, para que ele se calasse. E o que ele fez? O texto, como a gente viu, ele clamou ainda mais,
Porque o que estava em jogo era o seu restauro. O que estava em jogo? A oportunidade que ele tinha de aproveitar e estar na presença de quem? Na presença de Jesus. E após toda essa tentativa, de toda essa persistência, na esperança de ter que Jesus ouvisse as suas palavras, o que Jesus fez? Mandou trazê-lo até a sua presença. E Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? E o que ele disse? Que eu torne a ver. E aí o que Jesus fez? Jesus concedeu a ele aquilo que ele tanto precisava. Depois de tudo isso, ele foi embora? Não, ele não foi embora. Fechando o versículo 43, lá o 42, a tua fé, né? A tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia, ou seja, como restaurado agora por Cristo, o que ele vai passar a buscar? Agora a sua restauração espiritual, aprender com Jesus. Agora, para onde que Jesus estava indo? Para onde que levava aquela estrada onde Jesus se encontrou com aquele homem que aparentemente cego, necessitado, carente, mas mostrou essa prova de fé, essa persistência e essa esperança no restauro de Jesus. Para onde que Jesus estava indo? Jerusalém. Jerusalém no contexto maior, mas exatamente naquela estrada era o caminho para Jericó. Versículo 1 do capítulo 19 é justamente o que a gente vai ver. Alguém para e pensa, espera lá, Jesus ele está indo para Jerusalém para morrer, para ser sepultado, para ser sacrificado, ser ressuscitado, ou seja, a descrição da sua vitória. Mas antes de que isso aconteça, Jesus ainda tem o quê? Vidas para conclamar, para chamar, né? Para levar, para fazer sair, enxergar da sua condição. E é justamente isso que a gente vai observar hoje, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Alguém pode ler para a gente do versículo 1, capítulo 19, 1, até o versículo 10, por favor? Um voluntário ou uma voluntária. Capítulo 19 de Lucas, versículo 1 ao versículo 10. Posso ler? Obrigado, irmão Sargento. Fique à vontade. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia rico Está travando, irmão Sargento, está travando, irmão Sargento. Assim correu Sérgio, sem condições de leitura para a internet, está travando muito. Está travando, irmão Lucas Sérgio. 19. É isso? Mas o seu talento está travando. Eu vou pedir. Barbosa, você poderia ler para a gente? Por favor, Barbosa. Agradeço, irmão Sérgio. Quando o senhor começou a ler, ela travou. Posso ler? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali estava de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Até o 10, né? Porque o Filho do Homem veio buscar a salvação o perdido. Obrigado, Barbosa. E aí um ponto que a gente vai ver, Jesus, então, ele vai na estrada, ele está indo em direção a Jericó, a Jerusalém, dentro do contexto maior, desde o capítulo 9, né? Ele está indo em direção, então ele está partindo para Jerusalém.
E aí, desde o capítulo 9, né, agora vai fazer 10 capítulos que o autor está desenvolvendo isso. Mas, nesse momento, ele em direção a Jerusalém, mas passando agora em Jericó. Passou na estrada, restaurou o cego. Só que Jesus ele tinha ainda um objetivo aonde? Lá em Jericó. Ele tinha um outro objetivo. E aí a gente percebe no versículo 1, quando ele diz, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Provavelmente Jesus, ao descer, né, da Samaria, vinha ali da Galileia, né, da parte norte, indo em direção a Jerusalém, ele vinha acompanhado, além dos seus discípulos, de outras pessoas que estavam ouvindo. A gente percebe quando ele passa pelo cego, havia um tropel, ou seja, uma multidão, né? O tropel, ou seja, havia muitas pessoas o acompanhando. E ao saberem as pessoas dos ocorridos e de quem estava chegando, provavelmente a recepção lá em Jericó também era grande ou pequena? Era grande, era grande. E um ponto que a gente pode perceber é que Jesus, ele atravessa a cidade, mostrando que o objetivo dele era específico, mostrando que ele estava atrás de algo. Não, alguém. Estava indo em direção a alguém. Como a gente vai ver lá no finalzinho, mas não antecipando, não dando spoiler, né? Mas, como o próprio texto diz, então ele atravessa a cidade. E um ponto importante, como eu comentei, a multidão, ao saber quem estava se aproximando, as pessoas provavelmente, olha, Jesus vai estar vindo aí a caminho, tá? Uma pessoa passou, Jesus está descendo, Jesus está vindo em direção. E aí, olha o versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu. E o que ele era? Ele era o maioral dos publicanos. O publicano, né, era uma pessoa que ela era nomeada, ela era escolhida pelos romanos para cobrar impostos do seu próprio povo. E muitos desses homens, eles eram aristocratas, já tinham uma condição financeira, mas ao receber essa, eu vou colocar assim, entre aspas, né? Essa honra. Por quê? Porque diante do império dominante, ou seja, Roma, ele era uma pessoa de prestígio, uma pessoa importante, né? Uma pessoa que tinha uma grande responsabilidade. Por quê? Ele era responsável pela arrecadação de quê? Da receita do império, ou seja, dos impostos. Dos impostos. E aí que está o detalhe. Em relação ao Império Romano, havia prestígio, mas em relação ao seu povo, como diz a palavra, em relação aos seus conterrâneos, as pessoas da sua cidade, ali da sua nação, né? Ele era tratado com indiferença. Esse respeito, esse status, ele não era bem visto. Por quê? Porque justamente ele estava cobrando impostos, e não era imposto assim, no sentido de coisa pouca, ele cobrava além daquilo que era estabelecido pelo próprio império. Por quê? Porque ele se julgava no direito. Porque se ele não pagar, ele não está pagando para o Zaqueu. Se ele está deixando de pagar, ele não está deixando de pagar para o Zaqueu, ele está deixando de pagar para César. Então, as pessoas se viam na obrigação de fazer. R$20. Aí o cobrador disse, não, negativo, é 80. Não, mas é isso, é para César. E aí o que ele fazia? Ok, R$80. E aí pagava. E aí que está o ponto. Então, muitos desses homens, da aristocracia, tinham justamente essa posição. Em relação a Roma, prestígio, status, autoridade, importância. Em relação ao povo, eles eram tratados como marginais. Entenda a palavra marginal, que eles viviam à margem, eles eram discriminados, eles não eram levados a sério, eles eram deixados de lado. Lembra lá no capítulo 15, quando a gente viu sobre as 3 parábolas que Jesus conta? Os líderes judaicos, em relação aos
pecadores e publicanos que estavam lá para ouvir Jesus, o que ele fazia? Eles murmuravam. Enquanto eles estavam ansiosos, né, sedentos em ouvir a palavra, aquilo que era tão diferente dos religiosos da época deles, esses religiosos, em relação a Jesus, estavam criticando, apontando o dedo, julgando a Jesus, julgando porque ele estava sentado, comendo com aquelas pessoas, ensinando aquelas pessoas. E o Zaqueu, a gente vai ver no decorrer do capítulo que ele está ávido em buscar, ouvir, ver quem? Esse homem tão, assim, que está repercutindo, né, lá na cidade de Jericó. E ele não era qualquer um. Versículo 2 deixa claro que ele era o maioral. Então, é provável que para Zaqueu, né, na condição que ele tinha naquela cidade, diante do Império Romano, ele tinha outros coletores de impostos trabalhando para quem? Trabalhando para ele. Então, ele não era qualquer um, mas é aquela questão que a gente sempre levanta, o dinheiro, ele traz felicidade? E aí que está o ponto. Para esse homem buscar a Jesus com tudo aquilo que ele tinha, será que ele tinha paz? Será que ele dormia tranquilo? Quando ele reclinava a cabeça no travesseiro, será que ele disse, hoje eu fiz tudo aquilo que estava de acordo com a vontade de Deus? Provavelmente não. Tanto é que as ações dele vão demonstrar isso, ao buscar a quem? Ao buscar a Jesus. Versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, olha a ênfase que Lucas dá, e rico. Versículo 3. Procurava ver quem era Jesus. Lembra lá o cego, quando perguntou quem era que estava passando? O que as pessoas disseram? É Jesus, o Nazareno, versículo 37. E então ele clamou. E aí clamou, o que as pessoas disseram? Para que ele repreenderam para que ele ficasse calado. E o que ele fez? Vez após vez, ele clamava mais e mais e mais. E aí, um detalhe de Zaqueu e desse homem, porque aqui no início do versículo 3, o verbo procurava, ele está no mesmo tempo verbal do clamava, lá do cego. Ou seja, a gente vai ver que ele tinha dificuldades físicas. E o que acontecia? Ele estava impossibilitado de ver Jesus. Mas o que ele estava fazendo? Ele procurava, ele insistia em ter a oportunidade, em ver o local, em estar ali frente a frente com quem? Com Jesus. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por que ele não podia? A multidão. Quem é que estava tentando impedir o cego de chegar até Jesus? De que Jesus ouvisse ele? A multidão. E quem agora está sendo o obstáculo para o Zaqueu? Multidão. Não podemos dizer que é a mesma multidão, mas que as pessoas que lá estavam em Jericó estavam impossibilitando ele de poder enxergar quem? De ele poder ver a quem? A Jesus. E por que a multidão era um empecilho? Porque ele era, versículo 3, porque ele era de pequena estatura. Era baixinho, né? Ele era de baixa estatura. E provavelmente, ao tentar ver, as pessoas ficavam à frente, ele era impossibilitado de quê? De poder enxergar a Jesus. Isso impediu Zaqueu de poder ver Jesus? Não, não. A gente pode perceber que é bem característico, né? A ação de Zaqueu com a ação do cego. Só que, em vez de clamar, o que Zaqueu fez? Ele foi atrás, né, de possibilidades para poder alcançar visualmente quem? Jesus. Então, ele se esforçou, né? Ele procurou. O desejo dele, de fato, era estar frente a frente com quem? Com Jesus. Se a gente perceber, né, trazendo assim para o nosso refletir, quando eu e você conhecemos Jesus, ouvimos o Evangelho.
E aquilo nos chamou a atenção. Vimos como a oportunidade da nossa vida, correto? Sim. Eu assim, como já comentei com os irmãos, quando a minha mãe se converteu ao Senhor, lá em 1984, muito daquilo que eu prezo, que eu dou valor no Evangelho, eu vi o Evangelho sendo pregado através das ações, das atitudes, das lutas e da fidelidade da minha mãe. Da fidelidade dela nas orações, em buscar a comunhão, em valorizar a comunhão. Né? Então, assim, no meu contexto, eu pude ver a diferença, né? No sentido de que aquilo, né, por meio das ações, como era importante para ela. Mesmo não tendo um pai que não é um discípulo de Cristo, passados esses quase 40 anos, 39 anos mais ou menos, mas, graças a Deus, eu pude tomar a decisão favorável à decisão que a minha mãe tomou. E, graças a Deus, eu posso estar aqui com os irmãos hoje, né? Vendo como para ela foi importante essa decisão. E, através da vida dela, eu também tomar para mim, para a vida da minha família, de poder também o quê? Buscar seguir os mesmos passos. Ter esse privilégio. E um ponto que a gente pode olhar, né, é justamente isso que nos possibilita o quê? O Evangelho, a restauração, de poder nos tornarmos pessoas melhores. Aquela certa expressão que os pais costumam dizer, mas todo mundo faz. Aí o que os pais costumam dizer? Mas você não é todo mundo. O Evangelho mostra que eu e você, como discípulos de Jesus, não somos como todo mundo. Nós precisamos ser como Jesus, conforme a restauração que ele trouxe e traz e continuará trazendo sobre o quê? Sobre as nossas vidas. E aí a gente pode ver que Zaqueu, ele estava buscando, talvez ele não tivesse esse entendimento ainda, mas um ponto que a gente vai observar é que ele desejava ver. Logo, ao ver Jesus, ele vai ouvir as palavras de quem? As palavras de Jesus. E ao ouvir as palavras de Jesus, sabendo quem ele era, Jesus não ia julgá-lo, criticá-lo, rejeitá-lo. Jesus ia lançar um convite para a restauração. E aí, com certeza, como a gente vai perceber, aquilo faria uma grande diferença na vida de quem? Na vida de Zaqueu. Quando Jesus, por meio do Evangelho, lançou sobre as nossas vidas a restauração, o que a gente fez? E aí nós aqui somos provas que temos justamente lutado para isso. Temos comungado no sentido de buscado a comunhão, obedecido, lutado, nos esforçado e valorizado aquilo que Jesus tem feito, ou aquilo que Jesus fez por mim e por você. Então, Zaqueu, ele estava buscando, talvez ele não sabia o que de fato ele estava, mas ao ouvir aquilo que Jesus estava prestes a fazer, ele com certeza, como a gente vai ver no decorrer do texto, ele vai ter uma transformação. Continuando, versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Algumas traduções traduzem como amoreira ou figueira brava. Na NVI, ele traduz como figueira brava. Eu lendo a respeito, né, algumas pessoas descrevem que ela não era uma árvore muito fácil de subir. Ela era de tronco largo. Então, imagina só, uma pessoa de baixa estatura, uma perna um pouco mais curta, um bracinho menor, e aí ele, para subir, aí você já começa a ver o quê? A dificuldade. Só que tinha algo maior, um objetivo maior, uma luta maior, tinha um propósito maior. E todo esse esforço, né, de Zaqueu estava sendo visto indiretamente por quem? Por Jesus. Jesus sabia de todo o esforço daquele homem. Como eu perguntei dos irmãos semana passada, será que Jesus não ouviu os primeiros clamores daquele cego? Ele ouviu, mas ele queria saber aonde aquele homem ia chegar. Interessante, né? Pegando a lição para as nossas orações.
Jesus sabe daquilo que nós passamos, das dificuldades que temos, das nossas lutas, dos nossos temores, das nossas fraquezas, mas o que ele quer da nossa parte? Ouvir de mim e de você. E não ouvir uma vez ou duas. Ele quer que nós coloquemos diante dele, que nós reconheçamos a nossa necessidade para justamente para o nosso crescimento, para a libertação, para vencer uma dificuldade, para vencer uma barreira, um desafio, né? E aí ele quer ver isso de quem? De cada um de nós. E podemos perceber que, de maneira indireta, Jesus sabe de todo esse esforço que foi feito por quem? Por Zaqueu. E olha só, versículo 4. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo. Olha aí o objetivo dele. Eu vou subir aqui no sicômoro porque está florido, né? Já tem alguns frutos maduros, então o meu objetivo é subir para comer algumas frutas. Não. Todo o esforço dele, ao estar na parte mais alta daquela árvore, tinha como objetivo ver a quem? Ver a Jesus. Buscar a Jesus. Buscar estar frente a frente. Ter de maneira visível, né? A quem? A Jesus. Por quê? Porque ali havia de passar. Então, ele sobe naquela árvore de maneira estratégica, com o objetivo de ver, porque ele sabia que pela direção onde Jesus estava se direcionando, provavelmente ele passaria onde? Debaixo daquele sicômoro. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, e aí vem um ponto importante. Quando ele chega naquele lugar onde Zaqueu estava, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Você passa embaixo de uma mangueira. Né? Agora aqui no Amazonas, eu não sei no sul, mas aqui está na época da manga. E aí a gente vê, né, o finalzinho da tarde, os pássaros comendo, e aí para aqueles que apreciam manga, né, aí olha e fica vislumbrado, olhando para cima para aquele fruto. O que fez Jesus quando chegou debaixo daquele sicômoro? Olhou para cima. Olhou para cima. Olhou para cima. Por quê? Porque não é que tinha um fruto do sicômoro, mas havia um homem que, com o fruto do seu esforço, que Jesus sabia, estava lá unicamente para vê-lo. Ele poderia muito bem se colocar como desculpa, não, mas eu sou muito pequeno, as minhas pernas são muito curtas, eu não vou sair, eu vou para casa que é melhor. Então, ele poderia se permitir ser vencido pelas dificuldades, pela barreira, ele poderia se permitir ser vencido pela multidão e ter desistido do seu objetivo. Mas, ao contrário disso, ele persistiu, ele lutou. Eu diria que ele até foi movido, né, ao subir, ao fazer tudo isso, ao se esforçar, ao mostrar fé em poder ouvir o quê? As palavras daquele homem. Eu estou curioso para saber o que ele tem, qual é assim, essa beleza, essas palavras, esse ensino. Porque eu ouvi que ele se aproximou de um outro publicano lá na Galiléia chamado Levi. Inclusive, eu também ouvi que esse homem é um dos seus discípulos próximos. Então, deu para entender. E o que ele tem, assim, que nós, como pessoas marginalizadas, que somos desprezadas pelos religiosos, que ficamos de lado pela sociedade judaica, que palavras são essas que esse homem traz para que justamente essa realidade, que ele justamente se aproxima, que ele recebe, né, essas pessoas, e ele está curioso em ouvir essas palavras. Por isso, a gente pode perceber todo o esforço de quem? De Zaqueu. Diga, Nivaldo. Professor, na minha anotação aqui, é interessante que você fala de Zaqueu, que ele fala aqui que Zaqueu ele não se importou com a condição de rico. E ele deixa de lado aqui, ó, o seu status, seu título, sua fama, e ele sobe na árvore. E é interessante que ele fala aqui que ele abriu mão da sua vaidade e do seu orgulho. Isso. Porque ele reconhecia Jesus. Com tudo que ele era cobrador de impostos, ele usava de má fé e tal, mas ele reconhece quando vê Jesus que realmente ele teria uma chance de
de se arrepender e estar com ele. Uhum. Um detalhe importante, como você comentou, já te passo a palavra, Giovanni. Um detalhe importante que, por exemplo, para uma pessoa, a gente não sabe a idade de Zaqueu, mas para uma pessoa de posses, como a gente viu lá no contexto do capítulo 15, o pai daquele jovem rebelde, quando volta, a gente vê que ele corre, né, em direção ao filho. Dentro da cultura judaica, era vergonhoso para o homem de idade, de ele poder fazer isso. Aí a gente imagina Zaqueu, o maioral dos publicanos, como você bem colocou, rico, e ele se submeter a esse tipo de coisa. Interessante. Por quê? Porque ele justamente tem o objetivo, de fato, de ver, de ouvir a quem? De ouvir a Jesus. Para Ele mim, quer saber... Zaqueu se converteu ali para mim. Ali, para mim, ele já se converteu ali. Ele já decidiu ali. Ele estava com essa disposição em ouvir, já com o coração aberto, a mente aberta, para receber essa palavra restauradora de Jesus. Como eu até citei como exemplo, né? Talvez ao ouvir a história de Levi, né? A forma como Jesus se postou lá na Galileia, ao se aproximar dos publicanos, pecadores. Então, ele, ouvindo essas histórias, ele queria ver que palavras são essas, que receptíveis, que ele abre diferente dos religiosos, fariseus, saduceus, escribas, que rejeitam, que murmuram, que criticam essas pessoas. Jesus recebe, Jesus está com essas pessoas, Jesus come com essas pessoas. Diga, Giovanni. Acabou de citar o que ia comentar ali. Haviam dois tipos de publicanos, os gerais, que eram responsáveis pela renda do Império Romano perante o imperador. No caso, Zaqueu era geral, ele era o chefe dos publicanos, e também tinha os delegados, que eram nomeados, designados pelos gerais para coletar os impostos na província. No caso, Levi, Mateus, que você acabou de citar, era um publicano delegado que coletava os impostos lá em Cafarnaum. E quando viu Jesus, Jesus convidou, vem e segue-me. Mateus, na mesma situação do Zaqueu, também com dinheiro e com posses, largou tudo para ser apóstolo de Cristo. E os dois têm as características iguais. Os dois, nós vamos ver aqui agora, vão dar festas, banquetes, vão ser reprovados pelos fariseus e pelo povo. Então, era isso que eu ia comentar. Obrigado, irmão. Diga, irmã Maria Helena. Eu vou já comentar um detalhe bem interessante, Giovanni. Diga, irmã Maria Helena. Para mim, o que chama atenção, tanto no cego quanto no Zaqueu, e também em outras curas que Jesus fez, é que, primeiro, a pessoa se interessou por Jesus, depois ela se esforçou e ela se humilhou. Em todas as situações tem que haver esses componentes, porque fazem parte desse achego, dessa consideração recíproca, né? Porque eles se doam e recebem ao mesmo tempo. Isso. Então, eu acho que são três requisitos importantes aí. Muito obrigado, irmã. Hein, Giovanni? Um ponto importante é essa do Levi, né, do Mateus, que ele sendo essa condição, a gente vê lá no capítulo 5, no versículo 29, quando ele dá um grande banquete na casa dele. Ele dá um grande banquete e, normalmente, o banquete lá na casa tinha muitas pessoas lá na casa dele. Então, ele, para ser um desses delegados, ou seja, aquele que trabalhava para já mostrava a condição financeira de Levi. Ele como um delegado, alguém que trabalhava para aquele tipo Zaqueu, né? Então, ao ver a condição financeira de Levi, ele não é fraco, né? Em termos de finança. Imagine Zaqueu. E aí vem um ponto que a senhora comentou, a irmã Maria Helena. Ele, nesse sentido, ao ouvir, né, a se esforçar, a se apequenar, ou seja, ele deixou de lado a sua riqueza, como a gente vai ver no jantar, no momento que ele vai estar em comunhão, mas ele vai se humilhar, como a senhora bem colocou, ou seja, a ideia de ele se submete, ele se apequena, né, em termos espirituais. Não, eu não importo com que as pessoas... Peraí, mas não é esse Zaqueu? Ele está na carreira aqui, por quê? Está subindo no sicômoro. Olha aí, rasgou a bata dele, ele não estava ligando para isso. Ele se apequenou no propósito de ver e ouvir a quem? A Jesus. Né? Ele estava pronto, né, para as palavras que Jesus estava prestes a dizer para ele. E aí vem o desfecho interessante. No capítulo 19, deixa eu voltar lá, que eu fui lá no capítulo 5,
lá no capítulo 19, quando ele diz assim, que Jesus ele olha para cima, né? E olhando, chegando Jesus àquele lugar, olhando para cima. Será que Zaqueu esperava que Jesus olhasse para ele? Não. Ele só esperava que Jesus passasse, ele ouvisse parte da conversa, porque como ele ia de passagem, então ele ia pegar parte da conversa, parte do ensino, parte das palavras, e aí já foi, perdi minha oportunidade. Só que algo que Zaqueu não esperava é que Jesus, por isso que eu coloquei o termo lá atrás de indiretamente, ele sabia de todo o esforço daquele homem. Ele sabia como é que ele chegou lá naquela árvore. E o que é que ele faz? Ele não... Pode falar, irmã Sandra. Não, Jesus sabia tudo, já sabia. Sim, sabia tudo. Tanto é que ele atravessou uma cidade inteira para buscar quem? Esse homem. Só que Zaqueu não sabia, mas Jesus, como a senhora bem colocou, Jesus ele atravessa essa cidade toda por causa desse homem. Esse homem. Diga, irmão Leandro. Alessandro, eu sempre pensei uma coisa nessa leitura desse texto de Zaqueu. Fica assim sempre na minha mente, eu gostaria de me ajudar e todos os irmãos aí. Será que o Zaqueu só não tinha fama de ladrão por ser um cobrador de imposto? Será que, no fundo, ele não era uma pessoa também que ele tinha um senso de justiça, que ele não roubava? Sempre pensei para mim, sabe? Porque ele disse, se eu tiver, né, tirado de alguém, na minha versão diz assim, né? Levantou e disse, o 8, né? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres se roubei alguém. Nessa versão atualizada diz isso, mas em outras versões também diz se eu tenha, né, pego de alguém alguma coisa. Será que ele não tinha, no fundo, assim, eles julgavam ele mal? Será que não tem lá no fundo uma possibilidade de ele ter sido uma pessoa, se ele quis ver Jesus? Será que ele não dava na justiça? Será que só que o pessoal que tinha essa fama de cobrador de imposto era ladrão? Não sei, né? Sempre pensei assim. Eu vou deixar fazer que nem o Enio, vou segurar aqui a resposta para a sua questão, que eu vou trazer até 2 textos da lei, para a gente poder ter essa perspectiva que Zaqueu comenta. Às vezes a gente fala, né? A lei dizia X, mas aí eu fui buscar a informação e eu vou trazer 2 textos, um de Levítico, né, e outro de Números, só para a gente poder entender isso que Zaqueu estava falando e a resposta de Jesus mediante as palavras dele. E um ponto que a gente vai observar já, vai haver um contraste. A perspectiva da multidão em relação a Zaqueu. E Zaqueu, a partir daquele momento, do contato dele com Jesus, com as palavras de Jesus, ele vai mudar o modo dele de pensar. E é o que a gente vai ver já. Então, ele olha para cima, e aí Zaqueu, né, deve ficar impressionado, porque quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, e olha só, de maneira direta, Zaqueu. Ele já sabia o nome, RG, CPF, comprovante de residência, ele sabia o nome do homem. Sabia tudo. Entendeu? Ele já sabia, porque ele olha para cima e ele chama pelo nome. Já imaginou eu e você tentando ver Jesus? E aí a gente, num determinado lugar, ele dissesse Nivaldo, Giovanni, Maria Helena, Sandra, Débora. Já imaginou o que o nosso coração... Como é que a gente ia se sentir? Interessante, né? E a intensidade seria ainda maior. E aí vem parte do que o senhor comentou, irmão Leandro, sabendo que Zaqueu sabendo quem ele era, aquilo que ele fez, e aquele homem sabe o meu nome. Eu acho que isso mexeu com ele a partir daí. Aí, né, a ideia que Jesus buscava, eu até, ao citar isso, né, a gente pode ver que há uma emoção em nós mesmos, ao nos colocarmos no lugar de Zaqueu, entendendo quem nós somos, quem nós éramos. E o evangelho veio até nós como se ele dissesse o nosso nome naquele momento. E aí, como é que você vai reagir ao evangelho? Fernando, Lúcio, Lica, Sara, Alessandro, entendeu? E como é que a gente reagiu? Imagina, Zaqueu? Puxa, eu faço isso, sou rico à custa das pessoas, eu exploro, em nome do Império Romano, as pessoas financeiramente,
E esse profeta, esse homem, sabe o meu nome. E não só sabia o nome, versículo 5, né? Disse a Zaqueu, desce depressa, vem, olha lá, me convém, é conveniente para mim. Um religioso, ele ia dizer isso para Zaqueu, um fariseu, um saduceu, um escriba, um doutor da lei ia chegar, Zaqueu, é conveniente que eu sente à mesa junto contigo. Não, ele ia fazer o contrário, é inconveniente que eu sente à mesa contigo. Interessante, né? E olha só, aí Jesus ele começa a quebrar o quê? Zaqueu, em termos espirituais. Puxa, mas espera lá, quem eu sou? E esse homem quer comer na minha casa. Ele quer que eu desça da árvore, ele sabe o meu nome. E Jesus ainda diz, desce depressa, ou seja, é urgente, Zaqueu. É urgente. E me convém ficar hoje na tua casa. Ou seja, é conveniente para que eu fique, para estar na casa de alguém. É estar em quê com a pessoa? Em comunhão. Compartilhando, né, ideias, comungando, né? Ou seja, tendo uma vivência. Jesus ele quer estar em comunhão com quem? Com Zaqueu. Mas não uma comunhão qualquer. Jesus ele tem um propósito restaurador para a vida de quem? De Zaqueu. Interessante, né? Olha só o plano de Jesus, olha o que Deus tem para o homem. Deus sabe quem é Zaqueu, mas Deus ele quer saber o que ele pode fazer através da vida do Zaqueu. Deus sabe quem nós somos, quem nós éramos, que as nossas práticas antes do Evangelho, mas o que ele quis fazer conosco por meio do Evangelho é justamente manifestar a proclamação, né, restauradora sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que nós tivermos em vida a possibilidade de levar a manifestação desse poder pleno do Senhor. Diga, Fernando. Boa noite a todos aí, para não ficar ninguém de fora. Alessandro, sabe que me faz pensar isso? Que hoje pode ser a última oportunidade que a gente tem de falar com Jesus, né? Assim como aquelas duas pessoas e muitos que se passam histórias na Bíblia, né? Talvez seja essa a última oportunidade que a gente tenha de falar de Jesus. Temos que pensar assim também, né? Falar com ele, né? E pedir restauração na nossa vida, né? É isso que eu vejo aqui nesse texto também. Obrigado. Obrigado, mano. Muito obrigado. E esse é o ponto. A gente não pode acrescentar um côvado à nossa vida. Então, é como se a gente iniciasse o dia sem ter a certeza de que a gente vai terminá-lo. Então, como é que a gente precisa dar continuidade nele? Fazendo o nosso melhor, trazendo para o contexto de Lucas, visando a restauração da nossa vida, né? Mantendo-se nessa restauração e levando essa novidade de vida àqueles, sejam os nossos irmãos, sejam aqueles que ainda não conhecem, oportunizando. Olha o que Jesus está fazendo com Zaqueu. Ele ignorou quem era Zaqueu. Ele queria saber o que a grandeza da misericórdia, do poder de Deus podia fazer na vida de quem? Do Zaqueu. E é o que ele tem feito nas nossas vidas. Esse é um ponto importante para a gente poder refletir. Então, Zaqueu, ao receber, sabe o meu nome, disse que quer lá, se hospedar ou ficar na minha casa, mandou eu descer depressa. Versículo 6, ele desceu com toda a pressa. Talvez ele não tenha pulado, a gente não sabe qual é a altura que ele estava. Mas se Zaqueu for que nem eu, ter medo de altura, ele desceu depressa, mas com precaução, para justamente ele não despencar de cima daquela árvore. Agora, no ponto, e o recebeu de que forma? Com alegria. Porque, olha só, Jesus mostrou para ele que sabia quem ele era, mas isso, né, não importava no sentido, importava o que Jesus estava prestes a lançar sobre Zaqueu, o que ele já estava semeando, como foi bem colocado pela irmã Sandra, né? Então, aí que está o detalhe de nós podermos observar. Então, ele desce e recebe com alegria, ou seja, o que ele tinha, ele oferecer o melhor,
né? Versículo 7, aí olha um ponto. Então, ele vai e leva Jesus e os seus discípulos para sua casa, né? As pessoas que lá estavam com Jesus. Olha só o versículo 6, versículo 7, perdão, logo no início. Então, as pessoas de Jericó, as pessoas ali da vizinhança de Zaqueu, ao verem ele recebendo Jesus na sua casa, o que eles passaram a fazer? 7. Não foi um, nem dois, nem três. Não foi um, nem dois, nem três. Todos. Todos fizeram o quê? Começaram a se queixar, dizendo que ele estava na casa de um pecador. Isso, eles murmuravam. Murmuraram. E qual era o teor da murmuração? Que ele se hospedara com o homem pecador. Espera aí, mas ele não é esse homem que traz palavras bonitas, palavras de autoridade? Que autoridade é essa que ele vai se hospedar? Ele vai comungar com o homem pecador. Porque essas pessoas não entendiam qual era o propósito do restauro de Jesus. Lembra lá quando ele vai na casa de Levi, lá no capítulo 5, Giovanni, que ele diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E é aí que está o ponto. Quem é que precisa de Jesus? Aqueles que reconhecem a sua extrema necessidade espiritual da restauração de Cristo. Zaqueu, ao fazer todo esse esforço, Jesus, né, ao olhar para ele, ao lançar o convite, ao pedir para ele descer da árvore, o que ele está fazendo? Ele está recebendo esse convite de Jesus. Ele está abrindo a sua vida para permitir o restauro de quem? De Cristo, sobre a sua vida. E a multidão, ao contrário disso, a gente vai ver justamente aqui o contraponto, né? Ou justamente o contraste, porque a multidão está criticando Jesus porque ele se hospedou na casa de um homem pecador. Só que qual é a reação de Zaqueu ao estar em comunhão com Jesus? E aí eu respondo aquela parte da sua pergunta, irmão Leandro, quando diz assim, entre mentes, ou seja, enquanto todos estavam acusando Zaqueu, claro, acusando Jesus de se hospedar na casa de um homem pecador, que não tinha qualificação espiritual para que Jesus pudesse comungar com ele, versículo 8, o que fez Zaqueu? Já que as pessoas estavam dizendo que ele era um pecador, entre mentes, Zaqueu se levantou, versículo 8, disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Eu pergunto, antes de a gente olhar lá os textos da lei, isso é uma atitude de um homem pecador agora, nesse momento. A gente, ao considerar esse momento da vida de Zaqueu, daqui para frente, não o que ele fez para trás, antes de ele saber que era Jesus, de todo esse esforço, nesse momento agora, ali, frente a frente com Jesus, as pessoas estão acusando ele, de Jesus, de ele poder ou se hospedar na casa de um homem pecador. E Zaqueu está tendo a atitude de um homem pecador, nesse momento, na frente de Jesus? Não. Ele está reconhecendo. É aí que eu me refiro, sabe, Alessandro? É aí que eu me refiro, se Jesus conhecia Jesus disse tudo sobre a vida dele. Como é que ele sai assim com esse tipo de conversa? E se alguém, na minha versão diz, como você leu também, e se roubei alguém, como assim se roubei? Você roubou ou não roubou? Pode ser que eles acusavam ele também por ser cobrador de imposto, sabe? Dele. Quem sabe, no fundo, era um homem também que tinha suas atitudes Aí não era tudo isso que pensavam também. Quem sabe? Eu sempre pensei nisso, porque ele disse, e se roubei? Em caso você roubou, você não rouba? Né? Isso que eu pensei. Um ponto importante, irmão Leandro, é justamente esse. Ele sabia, um ponto independente de muito ou pouco, ele sabia dos seus maus feitos, ele sabia dos seus pecados, ele sabia da sua condição.
E justamente ele estava em busca de ouvir e ver Jesus. Imagina só, como eu até assim detalhei, ele ao ver Jesus olhando para ele, sabendo o nome dele, dizendo que ele vai se hospedar na casa dele. Mas espera lá, quem eu sou? Esse homem, sendo o que ele é, ele sabe o meu nome, ele quer se hospedar na minha casa. É aí que está o impacto de Jesus sobre Zaqueu. Por quê? Porque Jesus, e justamente ele vai contra aquilo que os religiosos na época pregavam. E é aí, mostrando essa misericórdia, mostrando esse amor, mostrando a importância de Zaqueu, é que ele vai quebrar essa questão. Por isso que eu perguntei, ao declarar, resolvo dar aos pobres metade, e aqueles que eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais, ele está dando uma prova de arrependimento, de reconhecer que aquilo que ele tem não está dentro do padrão de Deus, não está dentro daquilo que de fato é digno, é honroso, é honesto, é justo. Ele está reconhecendo realmente. Sim, ele está reconhecendo. Vamos lá em Levítico, Levítico capítulo 6. Deixa eu marcar aqui, Levítico capítulo 6. Levítico 6, versículo 1 e 2, e o 5 e o 6. Olha lá, Levítico 6, 1 e 2, e o versículo 5 e o 6. Olha lá, bem interessante a leitura. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar a seu próximo o que lhe deu em depósito, penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, aí o versículo 5, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte. Olha lá, Zaqueu estava dizendo que ele ia dar 4 vezes mais. A lei dizia que ele tinha que restituir o valor e mais 20%. O valor devido e mais 20%. E não só isso, e versículo 5, fechando, aquele a quem pertence, lhe dará o dia da sua oferta pela culpa. Ele ainda ia sacrificar um carneiro, de acordo com o versículo 6. A oferta da culpa aqui, ele ia entregar um carneiro para sacrifício. Aí, a partir do momento que ele tivesse feito o sacrifício, aí ele repassa o dinheiro, né, aquilo que ele fraudou, que ele roubou, que ele extorquiu, o valor integral mais 20%. Isso é o que dizia a lei. Lá em Números, capítulo 5, Números 5, capítulo 5 de Números, versículo 5 ao 7, Números 5, 5 ao 7, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua 5ª parte, ou seja, 20%. Aí, batendo lá Levítico com números, era o valor da dívida, e aí mais um acréscimo da 5ª parte, ou seja, 20%. Zaqueu, ao reconhecer a sua condição, ao reconhecer os seus erros, ao reconhecer aquilo que ele fazia como alguém que tinha autoridade, e em nome do Império Romano, eu vou usar o termo extorquia, porque tanto é que eu disse, Wesley, espera lá, é 20, mas eu cobrei 80, 4 vezes mais, por isso que eu ainda usei esse exemplo, 4 vezes mais, porque se ele deixasse de pagar, ele não estava deixando de pagar a Zaqueu, ele estava deixando de pagar ao César. Então, isso era uma forma de extorsão, usando o nome de quem? Do Império. E aí, provavelmente, essa era a prática de quem? De Zaqueu. Não que contínua, mas um ponto que a gente pode ver pela atitude, a ação de Jesus em relação a ele o moveu a fazer muito mais do que aquilo que a lei ensina. Interessante, né?
Pode falar, Chaves. A gente observa nesses dois versículos, 7 e 8, que as pessoas estão dizendo no 7, todos que ouviram isto murmuravam, dizendo, né, o homem pecador. Então, Zaqueu, ele não nega o que ele é, e Jesus, ele aceita quem o busca na condição real em que vive. Zaqueu vivia realmente nessa situação, mas como Jesus conhece o coração, olha como Jesus o ouve e olha como Jesus o aceita. Zaqueu não tentou melhorar antes para procurar Jesus. Zaqueu buscou Jesus da maneira que ele estava e foi sincero com as palavras, tanto que os versículos adiante confirmam isso. Obrigado. Obrigado, mano. E aí que é um ponto que a gente precisa observar. Então, ele queria saber, ele foi levado pela curiosidade, provavelmente ele ouviu algumas coisas, porque todo esse esforço não seria por um acaso. Ao fazer tudo isso, ele já havia ouvido alguma coisa a respeito de Jesus. O detalhe que a gente pode perceber é que provavelmente essa é a primeira vez pessoalmente que ele vai ver e ouvir a quem? A Jesus. E agora, diante de Jesus, ele poderia muito bem chegar em Barbosa. Jesus, quanto é que é as suas diárias? Qual é o custo do teu trabalho, Jesus? Eu quero ser o patrocinador do seu ministério. Não, ele não fez isso, ele não quis comprar Jesus. Lembra o jovem rico, né? A ideia de abrir mão de tudo. O que ele fez? Ele baixou a cabeça e foi embora. Por quê? Porque ele era riquíssimo. Zaqueu, por sua vez, ele mostrou seu arrependimento. Aquilo que me afasta de Deus, eu vou deixar de lado. Então, aquilo que não me permite estar na condição que Deus quer, então eu vou tirar. É como se pegasse, por exemplo, uma atitude, um pensamento, uma ação de alguém quando ouve o evangelho. O que ele precisa fazer com aquilo que não está de acordo com o restauro do evangelho? Ele precisa deixar para trás. Ele precisa deixar para trás. Ele precisa abandonar, ele precisa mudar. Precisamos mudar. E aí que está o ponto. Por isso que a restauração ela é contínua, porque continuamente precisamos estar sempre conforme aquilo que Deus estabelece. Uns mais rápido, outros mais lentos, mas precisamos permanecer aonde? Na restauração. E aí que está o ponto. Zaqueu, ao ver a oportunidade de Jesus, a restauração vem através de quê? De mudança. Mudança. E ao ver a atitude de Jesus, me veio lembrar aquele texto de Mateus capítulo 5, quando Jesus disse que ele veio para cumprir toda a lei. E aí no capítulo 5, versículo 20, ele diz, olha, porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E o que Zaqueu queria fazer? Quando ele coloca acima da lei, ele está disposto a pagar o preço para ser restaurado e ser também, né, alguém que faz parte do reino restaurado de Jesus. Interessante, né? Porque a justiça dele sobrepujou, ou seja, estava acima da lei, mostrando justamente que ele entendeu de maneira clara, né? E foi contrário. As pessoas estavam acusando, homem pecador, ladrão, corrupto. E ele lá dentro, frente a frente com Jesus, ele está dizendo, Senhor, metade dos meus bens para aqueles que têm necessidade. E a outra metade, para quem eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. Diga, Anivaldo. Isso é uma grande lição para nós, né? De hoje. Graças a Deus nós temos um juiz que vai nos julgar, né? Porque às vezes nós cometemos uma falha e a gente não tem esse amor de Cristo, né? A gente quer meter o facão e falar, não tem jeito. Nós sabíamos que ele era um ladrão, que ele era corrupto, ele era odiado pelo povo, mas ele reconheceu o senhorio do Senhor. E ele quis, né? Ele falou, não, agora é minha chance de me retratar, né? Você imagina o quanto ele roubou. O quanto as famílias foram lesadas por Zaqueu, mas mesmo assim, graças a Deus. Então, assim, para a gente é uma lição, né? Que nós temos um Deus que vai nos julgar. Não precisamos julgar ninguém. Porque às vezes o irmão comete uma falha e às vezes a gente vai lá e exclui o irmão, coloca ele para escanteio e a gente não tem esse amor de Cristo, né? De poder perdoar e reconhecer que
realmente ele carece das misericórdias, como nós. Isso. Obrigado, mano. Diga, Leandro. E diga, irmão Leandro. É nesse ponto que eu me apego, Alessandro, não sei se eu consegui explicar. Vamos citar um exemplo. O político brasileiro, todos os dias, todos são corruptos, todos, né? Então, a gente coloca isso todo no mesmo lugar, vamos dizer, de pessoas não bem vistas, né? Aí que eu me pego, quando o Zaqueu diz, eu não sei se eu consigo me explicar, eu sempre lembro disso, se eu tiver, quer dizer assim, eu não lembro de outras passagens que mostram ele devolvendo, eu vou devolver, né, 4 vezes mais. Ele está dizendo para Jesus que ele vai fazer. Então eu penso, será que Zaqueu não tinha, tipo, a fama de ser assim, só que ele é um homem, tipo, que almejava estar com Deus e tinha desejo até que Jesus foi atrás dele, vamos dizer assim. Será que não tinha a menor possibilidade de ser um homem que não tinha feito nessas cobranças algo injusto? Porque ele diz, se eu tiver feito, né? No 8 diz, eu vou devolver, né? Se eu roubei alguém, na minha versão diz, na simplificada, né? Acho que cada uma diz um. É aí que eu sempre lembro, quando eu leio esse texto, será que não tem a possibilidade do povo ter visto, por ser um cobrador de imposto, ele ter sido ladrão? Será que ele era mesmo ladrão? Porque ele disse, ele devolveria, né? Se fosse. E falando com Jesus, que era, né, que sabia todas as coisas sobre ele, que já tinha falado com ele tudo. Então, sempre me pegam nesse detalhe desse versículo, só no 8, né? Mas eu disse até, se claro, tranquilo, né? Se é um contexto onde tudo leva a crer que realmente ele era um ladrão, né? Aí, então, ele realmente era, né? Mas eles eram conhecidos por seu trabalho, né, de cobrador de imposto, né, também. Não eram bem vistos, né? Então, pensar que aquele homem era, né, realmente, né? Isso eu sempre pensei, né? E aí que está a beleza, né, irmão Leandro? Eu acredito, assim, agora, como diz o Enina, colocando assim o meu entendimento, eu vejo que provavelmente isso era real. E aí que está a beleza do poder restaurador de Jesus. Porque lembra quando Jesus conta aquelas 2 parábolas dos 2 devedores? A manifestação do amor era para aquele que devia mais ou pelo que devia menos? A misericórdia, né, nesse caso, é para com o que teve maior débito. E aí a gente vê o papel de Zaqueu. Então, Deus, por meio de Jesus, está mostrando a grandeza da sua misericórdia para ele. E aí que está a questão da sua mudança, de ele reconhecer a sua necessidade da restauração. Porque depois de ter feito todas essas coisas, de ter defraudado pessoas, de agir, mesmo que ele não fizesse, mas se ele trabalhava com outros, como o Giovanni trouxe a informação, outros coletores delegados, ou seja, que trabalhavam para aquele, como o texto de Lucas diz, o maioral, eles faziam. Então, se ele chefiava, no sentido assim, de que esses homens estavam sobre a sua responsabilidade, eles também estavam fazendo coisas erradas, e ele permitia, ele também era cúmplice, né? Usando esse termo. Então, se ele permitia... Tem chance, então. E aí não tem chance de ele ter sido honesto no meio de todo aquele pessoal também. Não tem chance. Então. E aí que está beleza. Eu acho que nesse ponto, irmão Leandro, está para enfatizar a misericórdia e o poder restaurador de Jesus para com Zaqueu. Tanto é que o impacto, né, da mudança, do reconhecimento, do arrependimento, está justamente ele reconhecer quem ele era e Jesus dá essa grande oportunidade para ele naquele momento. Né? Tanto é que ele comenta, né, que houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de quem? É filho de Abraão. E aí, como os irmãos disseram, ele manifestou a sua fé. A fé, desde o início ali, querendo ouvir Jesus, não se subjugando ao fato de não poder ver, por causa do obstáculo da multidão, né? E aí ele vai, sobe, encontra o sicômoro, se esforça, sobe, faz tudo isso. Jesus vê, ele obedece, desce, está com Jesus, reconhece o que ele precisa abrir mão. E ele fala isso na presença de quem? De Jesus. Na presença de Deus, ele reconhece aquilo que ele vai deixar, abandonar, para que a plenitude do restauro aconteça na sua vida. E Jesus reconhece, tanto é que ele diz, hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque esse é filho de Abraão. Ou seja, ele manifestou uma fé de boca, uma fé prática. Ele está disposto a manifestar para a gente que tem estudado Gênesis, né? A gente pode ver a praticidade da fé de quem? De Abraão. Então, não é só teoria, é prática. Ok? Lica, tu tinha alguma coisa antes de falar, antes de a gente finalizar? Eu queria só comentar o versículo 7,
que todos viram isto e murmuravam, né? Como o Barbosa estava falando, acontece muito hoje. Você prega o evangelho para uma pessoa, aquela pessoa que fazia as coisas totalmente erradas, né? Roubava, matava. E quando você prega o evangelho, que aquela pessoa aceita verdadeiramente o restauro, né? E outras pessoas ficam comentando, mas como? Ele roubava, ele matava, ele fumava, ele cheirava, né? Então, acontece muito isso hoje, esse tipo de murmuração, né? É isso que eu queria comentar, que hoje em dia acontece muito, né? Uhum. Então, você tem que estar bem certo e convicto do que você realmente quer, né? Quer servir a Jesus, senão... Antes de passar a palavra para o Giovanni, só compartilhando uma história de uma irmã que ela já dorme no Senhor. Uma irmã aqui em Manaus, ela conheceu o evangelho já idosa, e ela fumava bastante antes do Senhor. Lembro dela. E as irmãs, preste atenção, e aí ela se converteu. Ela continuava porque já era um vício na vida dela. E aí as irmãs iam e faziam reunião de oração. Com o passar do tempo, ela foi deixando, e ela parou. Levou algum tempo, né? Uns 2, 3 anos, e ela parou. Alguns anos depois, por causa justamente dessa prática, né? Ela veio a óbito. Mas ela morreu, como ela mesmo diz, né, no final da sua vida, que ela teve o livramento de Jesus. E é aí que está o restauro. Ela se permitiu. A igreja, hein, Barbosa, poderia chegar e dizer, não, a irmã tem essas práticas. As irmãs iam fazer reunião de oração, orava por ela, para que ela pudesse vencer essa dificuldade. Ela lutou, já bem idosa, e aí foi e venceu. Então, ela se permitiu. O que Zaqueu está fazendo é justamente isso. Diga, Giovanni. Um comentário para ajudar o Leandro Rosa nessa questão dele. Aqui, a fama dos publicanos era muito ruim perante a população, pois os consideravam traidores e, em muitos casos, eram também desonestos, extorquindo pessoas para enriquecer indevidamente. Zaqueu é mencionado como sendo uma espécie de chefe dos publicanos. Aqui já temos uma consideração importante a ser feita, pois o chefe dos publicanos ou sabia dos roubos realizados pelos seus subordinados, e se servia deles para ficar rico e era conivente, ou sabia dos roubos e era omisso na punição da corrupção. Nos dois casos, Zaqueu estaria agindo errado. É quase impossível sustentar a ideia de que Zaqueu era um chefe honesto, que não sabia das falcatruas realizadas nas coletas de impostos, já que naqueles tempos ser publicano era quase sinônimo de ser ladrão. Então, o Zaqueu sabia e nada fazia, ou se não sabia, se enriquecia também pela conivência dele. Tá, Leandro? Obrigado, Giovanni. Obrigado. E como Jesus finaliza, para a gente já passar a palavra para o irmão Leandro e a gente finalizar, porque o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar quem? O perdido. Então, Jesus, né, estava à procura de Zaqueu. Alguém pode dizer, não, Zaqueu estava à procura de Jesus. Não, quem estava em busca de Zaqueu era Jesus. Quem estava buscando o irmão José era Jesus, Giovanni, Renato e Geisa, irmã Sandra, irmã Mindo, irmã Débora, cada um de nós. Quem estava em busca era Jesus. Quando ele morre na cruz, ele derrama o seu sangue, ele é sepultado, ele realmente dá, né, aquele vínculo da vitória, ou seja, a descrição da sua vitória. Ele oportuniza todo aquele que ouve o seu evangelho, crê, se arrepende e se submete às águas por meio do batismo. Ele está chamando, ele está em busca de cada um de nós e daqueles que ainda não conhecem. Interessante, né? Então, assim como ele veio buscar Zaqueu, ele nos achou, nos encontrou e hoje vivemos debaixo da restauração. Precisamos levar essa restauração para aqueles que ainda não conhecem. Agradecer aos irmãos, muito obrigado pelo tempo. A gente passou aqui uns minutinhos e eu passar para o irmão Leandro para a gente finalizar a oração final. Ok. Vocês me escutam bem, Luciano? Me escutam bem? Sim, dá para ouvir bem, irmão. Ok, vamos orar então. Nosso Deus e Pai, nesse momento quero te agradecer por esse momento que temos de aprender cada vez mais de Ti, da Tua Palavra. Que nos ajude, ó Pai, a ter mais fé, nos ajude, Pai, a cada um que está lutando para continuar firme com o Senhor. Agradecemos pelas oportunidades, Pai, que temos nesse estudo, agradecemos a todos que organizam
organizam, que têm os seus talentos, Pai, na parte de nos ajudar, entendimento, se esforçam por trazer novidades, nos trazer cada vez mais a profundidade que tem a Tua palavra, que nos fortalece também, Pai. Obrigado por tudo, te peço por todos esses nossos irmãos que conhecemos nesses estudos, que estão atravessando problemas com enfermidade, como a Giane, né? E te pedimos a recuperação total dela, pelo Beto também, que atravessa a luta do câncer. Temos outros irmãos também em nosso meio, Pai, que têm a mesma doença, que o Senhor ajude cada um. Também te pedimos pelo consolo de pessoas que perderam seus entes queridos, Pai, é o PC e sua família, que perdeu seu pai. Também para essa família que perdeu seus irmãos no Nordeste em acidente, Pai, que possa estar ajudando a eles, Pai, consolando-os. Te peço, Pai, cada um que eleva seus pensamentos nesse momento, que está com alguma dificuldade, alguma situação precisando muito também da sua ajuda. Eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe, conhece todos os nossos pensamentos, Pai, conhece nosso coração, sabe tudo sobre nós. Te peço que ajude, Pai. Em nome de Jesus que te pedimos, te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós. Amém. Alessandro, eu coloquei os avisos no chat de estudos nessa semana e Ok. semana que vem ali, tá? Aí só reiterando, né? Na próxima quinta, eu comuniquei no início, né? A gente não vai ter o estudo, né? Tivemos um reagendamento de uma consulta médica e aí, infelizmente, ela coincidiu com o horário do nosso estudo. A gente está aguardando um tempinho, então a gente vai precisar, infelizmente, não vamos ter aula. Então, quinta-feira que vem, no horário das 19h, né? A gente não vai ter o nosso estudo, retornando na primeira semana de janeiro. Primeira semana de janeiro, só para deixar... Nós temos, então, nós temos estudo amanhã às 20 horas com o Avair, sexta. Sábado e domingo não temos estudo. Segunda-feira com Josué, reunião de orações. Terça-feira com o Avair, estudo. Quarta-feira com Josué, Atos, e com o irmão Avair, 20 horas. Quinta-feira eu fiz um pedido para o Josué, já que não teremos estudo, se o Josué vê com os irmãos da Zona Sul, se ele abre para as 20 horas o estudo da Zona Sul para o Brasil, para os irmãos não ficar sem estudo na quinta-feira. Sexta-feira temos o Avair, e sábado e domingo, novamente, não teremos estudos, e segunda-feira já é janeiro. Aí vamos ver como é que se porta o mês de janeiro aí. Então, primeira semana de janeiro, na quinta a gente já tem o estudo normal. Quinta-feira já na primeira semana, tá bom? Muito obrigado aos irmãos pela participação. Fiquem na paz. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Renato, Geisa, Sandra. Boa tarde. Até janeiro. Apareça em janeiro. José Carlos, boa noite. Boa noite, Geisa. Barbosa.